Muito boa tarde a todos e a todas para esta segunda sessão, este segundo seminário da Salvação do Mundo. Tenho sempre de vigiar a minha frase porque quase digo seminário do fim do mundo, mas já não é, já não estamos no fim, agora estamos, oxalá, na salvação do mundo. Segundo dia, segunda palestra, e hoje tenho o grande prazer de receber nestes seminários a minha colega e amiga Rosa Maria Martelo, que vou apresentar de forma extremamente económica, porque é absolutamente desnecessário. Vou lembrar muito rapidamente que se trata de uma professora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, uma muito importante ensaísta, nomeadamente em questões de poesia portuguesa e relações interartísticas intermediais, autora de uma bibliografia absolutamente incontornável e de que trago apenas alguns exemplos comigo, como este já mais antiguinho Vidro do Mesmo Vidro, um livro de ensaios, mais recentemente, por exemplo, A Forma Informe, leituras de poesia, ou ainda, e neste caso até numa já segunda edição, O Cinema da Poesia, uma recolha de estudos sobre as relações entre a poesia portuguesa do século XX, XXI e o cinema. Na verdade, eu não poderia deixar de dizer que Rosa Maria Martelo é também uma fascinante poetisa e, como tal, trago também comigo A Porta de Deus, primeiro livro, Matéria, e finalmente, recolhendo os dois primeiros, mas acrescentando toda uma nova sequência, Siringes. E como tal, estamos à espera de novas surpresas. Caríssima Rosa, vou passar-lhe a palavra. Como vê, como abertura não podia ser mais rápido, mas não era preciso senão dizer bem-vinda. E, de qualquer modo, aproveito para dizer algo que nem sequer é muito importante, mas já agora digo, tem a ver com os cartazes destes seminários. 4 seminários, 4 cartazes e depois de vários cartazes apocalípticos, na outra sequência de seminários do fim, desta vez 4 cartazes com 4 ferramentas. A ideia foi sugerir que está na hora de consertar o mundo, esse mundo que está quase a desmantelar-se, era preciso voltar a consertá-lo. E, bom, partilho isto, believe it or not, mas em tempos fiz as fotografias das ferramentas, guardei num ficheiro, depois agendei os seminários, houve alguns acertos, etc. E de repente, na hora de imprimir os 4 cartazes, o cartaz da professora Rosa Maria Martelo justamente tinha um martelo e só reparei quando o cartaz já estava fixado nas paredes. Enfim, até poderia ser uma pequena brincadeira por hipótese, mas se houve aqui o humor, foi um humor absolutamente involuntário, um acaso objetivo, e mesmo assim não deixa de estar certo, porque o martelo é um instrumento magnífico, ambíguo, permite construir, permite também destruir, quem sabe aonde isto nos pode levar. Pronto, fica o pequeno apontamento. Era inevitável eu dizer uma palavrinha sobre estes espantosos acasos do mundo. Rosa, tenha a palavra. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite Pedro, não sei se me estão a ver. Então, boa noite a todos, todas as que estão a assistir a esta sessão. Começo por agradecer ao Pedro não só a simpatia das palavras da apresentação, mas também o convite para participar nesta série da Salvação do Mundo. Eu escrevi um texto não muito construído, mas escrevi um texto porque acho que me perderia mais rapidamente sem isso, e vou começar por 3 questões prévias e depois vou tentar equacionar aqui algumas questões. Uma primeira questão prévia. Eu queria dedicar estas minhas breves reflexões à memória de Eduardo Lourenço, que ontem deixou de ser visto, para usar uma expressão pessoana, mas que continuará connosco sempre. A citação pessoana, quanto a deixar de ser visto, no caso dele acho que faz ainda mais sentido,
E se há coisa que não podemos perder agora são os modelos de pensamento que ele nos transmitiu. Por isso, queria lembrá-lo hoje aqui. Uma segunda questão prévia. Não vou falar da pandemia que atravessamos, mas também queria, desde já, dizer que ela está presente em todas as linhas do que vou dizer ou ler, e desde logo porque esta situação de virtualidade tem isso sempre, faz-nos lembrar isso a cada momento. Terceira questão prévia. Pensei em colocar um ponto de interrogação no título desta, digamos, da sessão de hoje. A salvação do mundo, ponto de interrogação. Acho que esse ponto de interrogação está na mente do organizador, mas o Pedro depois poderá dizer. E parece-me importante que ele lá esteja para nos protegermos dos totalitarismos, dos populismos e de todo e qualquer atentado ao dissenso que está muitas vezes envolvido em ideias ou que pode estar envolvido em ideias de salvação do mundo e que, por certo, não é a nossa praia. Portanto, eu queria também lembrar isso agora. Agora, não sei se quando me atribuiu um martelo como ferramenta para a salvação do mundo, conforme o Pedro referiu há pouco, o Pedro confiou na possibilidade de os nossos nomes nos conferirem algum poder especial. Se foi o caso, receio que estivesse enganado. Ele já, pelos vistos, não foi. Na verdade, nós temos nomes que não escolhemos, nomes que nos escolhem. E por esses nomes somos sidos, para usar uma bela expressão de Manuel António Pina. O que poderia eu fazer com um martelo em prol da salvação do mundo? Confesso que não sei. E, no entanto, é certo que o martelo é um instrumento antiquíssimo, presente em várias cosmogonias, e tal não pode acontecer por acaso. 2 exemplos. Thor, o deus escandinavo, possuía um terrível martelo mágico que lhe regressava à mão depois de arremessado. Graças a ele pôde combater o caos, representado por gigantes e serpentes. E também foi com martelo e escopro que o demiurgo chinês Pan Ku esculpiu o firmamento e fixou a ordem cósmica. O martelo pertence simultaneamente ao cosmos e às profundezas da Terra, e isso também está bem patente na figura de Hefesto, o deus ferreiro, o deus dos vulcões, não é? Vulcano, e filho de Zeus. E aí também podemos ver que o martelo está associado a uma inegável simbologia construtiva. Mesmo se na Idade Média era usado como arma de guerra, e assim ficou registado no nome do Charles Martel, que manobrava o martelo de cima do cavalo contra os inimigos. Mas hoje ele é, acima de tudo, uma ferramenta com grande uso, um instrumento que direciona e potencia a força do braço, ajustando-lhe a energia a um movimento certo. Houve quem me perguntasse, ao ver o cartaz desta sessão, se eu iria falar de Nietzsche, que usou a expressão colocar questões com o martelo para falar do processo de revaloração dos valores levado a cabo na sua filosofia. Em O Crepúsculo dos Deuses, Nietzsche descreve a ação do martelo com expressões como relampejar, cortar e despedaçar. Então, como salvar o mundo com um martelo? Talvez esta pergunta possa ser traduzida assim: como salvar o mundo com energia, com a força certa, aplicada na direção certa? Talvez esta seja a pergunta que todos estamos a fazer agora. A pergunta para a qual precisamos de encontrar as respostas certas, porque já não há tempo para respostas erradas. Na primeira sessão deste ciclo, Pedro Eras elencou vários sentidos em que a palavra salvação pode ser usada. Talvez outra questão prévia a colocar seja a de sabermos o que entender na designação deste ciclo pela palavra mundo. E eu proporia que nos fixássemos numa definição elaborada por Eduardo Viveiros de Castro, na incontornável conferência a que deu o título A Revolução faz o Bom Tempo, pois se quiserem posso explicar de onde é que o título vem, e pedia-vos que entendêssemos por mundo, e vou citar então Viveiros de Castro,
o conjunto aberto e variável dos outros entes pelos quais passa a humanidade de referência para poder voltar a si, para poder olhar para si. Ora, no período em que vivemos, esse conjunto aberto e variável não pode ser isolado dos efeitos do chamado antropoceno, ou este período candidato à idade geológica, no qual, independentemente do momento em que lhe situemos a origem, a presença humana já interferiu no dever do planeta de forma inédita e absolutamente incomparável. Hoje, falar da salvação do mundo não pode ser muito diferente de falarmos do reequilíbrio ecológico de um planeta a que chamamos Terra, e o qual provavelmente passaria muito bem sem nome e sem nós, humanos seres nomeadores de todas as coisas vivas e mortas, possíveis e impossíveis. Sem nós, humanos, sem a relação que mantemos uns com os outros, nisto incluindo os mortos, que sobre nós fizeram impender os seus desejos, escolhas, acertos e erros, e também tendo em conta a relação que mantemos com todos os outros entes à face da Terra, não faria qualquer sentido falar do mundo, não haveria a quem o conceito pudesse interessar. Mas a salvação do mundo é uma possibilidade que se coloca entre nós e as condições envolvidas na nossa existência relacional com todos os seres. Melhor seria dizer, talvez, entre nós e todas as condições da nossa existência relacional, passo o pleonasmo, pois não temos outra existência além dessa. É, aliás, por isso que me é muito difícil responder ao repto do Pedro Eiras. Ver à nossa volta tantos sinais de uma aceleração inexorável no sentido da destruição, já não reversível, apenas minorável, não pode deixar de ser paralisante, mesmo se um dos traços distintivos do nosso tempo é a aceleração. Mas nós estamos paralisados pela aceleração, precisamente, com a ressalva de que os seres humanos não formam, de modo algum, uma categoria homogénea. Não estamos todos paralisados da mesma forma, nem pelas mesmas razões. Por outro lado, e apesar de nada conter de negativo à partida, a ideia de salvação já demonstrou não ser isenta de perigosidade. Critérios religiosos e ideológicos de salvação da alma, da pátria, de um quadro de valores de um determinado mundo, em suma, permitiram e continuam a permitir a perseguição, o assassínio em larga escala, a tortura, a deportação e a reeducação com aspas, formas tremendas de destruir e devastar. Grandes certezas acerca da salvação do mundo. É preciso desconfiar delas sempre. A história demonstra a sociedade que rapidamente se transforma em instrumentos de intolerância, perseguição e destruição. Na verdade, só a um nível muito superficial poderá o tema deste ciclo opor-se ao do ciclo anterior, dedicado ao fim do mundo, no qual também participei. Na verdade, os dois ciclos formam o verso e o reverso de um mesmo grande tema, a nossa sobrevivência e a de muitas outras espécies, os riscos que todos corremos atualmente devido ao grau de destruição que o desenvolvimento do capitalismo global infligiu e está a infligir ao equilíbrio ecológico do planeta Terra. O How Dare You, da ativista sueca Greta Thunberg, bate certeiro como um martelo neste prego. E o tempo é pouco, porque a velocidade que atingimos, esta grande aceleração que tem lugar desde meados do século XX, nos capacitou para uma eficácia tal na exploração de recursos finitos que nos conduzirá à extinção, juntamente com muitas outras espécies, se não tomarmos um pouco mais de atenção ao que estamos a fazer. O que podemos fazer? Vivemos num mundo agilizado, otimizado, em que todos os segundos contam. Somos lançados para a frente pelas circunstâncias do dia a dia e temos muito pouco tempo para avaliar as implicações dos passos que damos. Mas precisamos certamente de uma nova maneira de pensar e viver o tempo. De forma mais ou menos intuitiva, todos pressentimos que há uma relação entre a ditadura exercida pelo tempo nas nossas sociedades hiperindustrializadas e o desconforto existencial que pauta o nosso cotidiano, em que o tempo sofre uma constante fragmentação, como diz Byung-Chul Han. E se parássemos de sobreviver,
perguntava André Barata no seu pequeno livro Para Pensar e Agir contra a Ditadura do Tempo, que é um livro que publicou em 2018. André Barata argumenta que o gesto mais revolucionário dos nossos dias é o de desacelerar, parar. Para isso, sustenta, precisamos, antes de mais, de tomar consciência de que a ética protestante criou as condições para uma moralização da poupança, da eficiência, da acumulação e da racionalidade instrumental em que quase tudo é meio e quase nada é fim em si mesmo. Em última análise, na opinião de André Barata, que segue neste ponto as conhecidas teses de Max Weber, é na ética protestante que radicam os pressupostos tratados ao longo do livro como condicionantes do nosso modo de encarar o trabalho, o rendimento, a política, a economia, a realização e a necessidade de viver e sobreviver. Para André Barata, na esteira de Hartmut Rosa, a aceleração do tempo social liga-se à história da modernidade, ou seja, a atual industrialização do próprio tempo teria origem na industrialização humana e no tempo industrial. Hoje, a aceleração do tempo vai-nos levando a desaprender como parar. E tudo se transforma em extimidade, termo de Serge Tisserand, criado por oposição à intimidade, na medida em que, a quem não consegue desacelerar, a extimidade proporciona uma ilusão de sentido, se bem que um sentido em constante obsolescência, do qual emana um sentimento de pertença ao mundo experimentado em constante risco de perda. E o exemplo são aqui, obviamente, as redes sociais, já que a extimidade exige a repetição constante da exterioridade, da manifestação do vivido, tantas vezes vivido já sob a forma de relato, registro antecipado e representação antecipada. E estas são questões que o André Barata equaciona. No fundo, a questão aqui é que a extimidade seria então uma exterioridade do sujeito relativamente ao seu próprio mundo, que viveria narcisicamente, diferidamente, sob a forma de imagem multiplicada ou reflexo. Ora, há algo de irrespirável nesta experiência do tempo que as imagens lançam para diante. E é por isso que eu gostaria de lembrar aqui a proposta de leitura do nosso estar no mundo sob a perspectiva da imersão, tal como é formulada por Emanuele Coccia em A Vida das Plantas, que é um livro que publicou em 2013 e foi traduzido em Portugal em 2019. Coccia descreve a sua filosofia como uma metafísica dos fluidos, e a tese central deste seu livro assenta na constatação biológica de que, vou citar, nunca poderemos ficar materialmente separados da matéria do mundo, porquanto todo ser vivo se constrói a partir dessa mesma matéria que desenha as montanhas e as nuvens. A imersão é uma coincidência material que começa sob a nossa pele, lembra Coccia, e continua. Ser no mundo significa necessariamente fazer mundo. Qualquer atividade dos vivos é um ato de design na carne viva do mundo. Assim, para Coccia, a imersão é uma relação mais profunda do que a ação e a consciência. Ela situa-se aquém tanto da praxis como do pensamento, e daí a noção que propõe de metafísica dos fluidos. O mundo, afirma Coccia, não é uma entidade autónoma e independente da vida, é a natureza fluida de todo o meio, clima, atmosfera. Não é um espaço, é um corpo subtil, transparente. Desculpa. Mal percebido pelo toque e pela vista. Ou seja, o mundo é a atmosfera, literalmente, e também é uma atmosfera, quer dizer, aquele mundo em que estamos imersos, o que respiramos e o que nos respira. E em torno disto, Emanuele Coccia tem uma formulação que eu vou ler, que é a seguinte: a respiração não se limita à atividade do vivo. Ela define igualmente e, sobretudo, a consistência do mundo. O espaço que ela traça coincide com os limites do mundo de que podemos ter a experiência. Chegamos onde chega a nossa respiração. Inversamente, um mundo sem respiração não seria mais do que um amontoado confuso de objetos em decomposição. E daqui a conclusão de Coccia.
O mundo é respiração e tudo o que nele existe, existe como tal. A existência do mundo não é um facto de ordem lógica, é uma questão pneumatológica. Ou dito de outro modo, a atmosfera não é alguma coisa que tenha vindo juntar-se ao mundo. Ela é um mundo enquanto realidade da mistura no interior da qual tudo respira. É nessa medida que poderemos entender a atmosfera em que vivemos mergulhados também como, defende Kocha, um facto cultural. Dito de outro modo ainda, o mundo não é um lugar. É o estado de imersão de todas as coisas em todas as coisas, a mistura que derruba instantaneamente a relação de inerência topológica. Eduardo Viveros de Castro, o antropólogo brasileiro, também põe em causa a relação opositiva expressa no par natureza-cultura, quando propõe a noção de perspectivismo indígena para descrever a relação, ou ameríndio, perspectivismo ameríndio, para descrever a relação entre humanos e extra-humanos no pensamento ameríndio e mostra que nestas culturas os animais são gente, ou foram gente no seu departamento, tal como podem ser gente as pedras e as montanhas. Para Viveros de Castro, esta espécie singular de antropomorfismo contrapõe-se ao antropocentrismo, isto é, ao entendimento do ser humano como estado de exceção ontológica, e tem muito a ensinar-nos por causa disso mesmo. Ora, aceitar a condição imersiva de que fala Kocha equivale a pôr em causa o estado de exceção ontológica denunciado por Viveiros de Castro e supõe que amplamente e não apenas excepcionalmente, singularmente, tomemos consciência de que a respiração define a consciência do mundo, na medida em que todos, sem exceção, somos seres cooperativos que dependem de muitos outros, humanos e não humanos, e essa é a atmosfera em que estamos imersos, o ar que respiramos. E a respiração tem uma particularidade, requer um ritmo, fora do qual ninguém pode sobreviver muito tempo. E aqui a poesia, com as suas muitas narrativas do que é a inspiração, talvez possa ajudar no entendimento desta tarefa, em que todos temos que estar envolvidos e precisamos de acertar como um martelo. Salvar o mundo, isto é, quebrar o ritmo de destruição a que chegamos, parar a tempo, reduzir a aceleração do tempo em que temos vindo a viver. A relação ambivalente, agora vou falar um pouquinho de poesia. A relação ambivalente da poesia de Charles Baudelaire com a cidade pode ser entendida aqui como sintomática, pois Baudelaire, como bem viu Walter Benjamin, teve uma percepção muito clara de que o capitalismo, com a sua lógica de acumulação, tinha vindo a alterar definitivamente a nossa relação com a natureza. Por isso, o fascínio de Baudelaire pela cidade atém-se aos que permanecem nas margens de um progresso que adivinha vários títulos problemáticos. Farol obscuro, eis como Baudelaire descreveu o progresso oitocentista. Do mesmo lado antiburguês da experiência citadina, Baudelaire via o Apache, os cães vadios e o poeta, isto é, aqueles que deixarão de ter lugar no mundo nascente, por muito que esse mundo também o fascine, a Baudelaire, e a beleza artificializada fascinava-o extremamente, como bem sabemos. E por isso, o olhar alegorista de Baudelaire proscruta uma ausência em tudo quanto vê. Benjamin chamou a atenção para a importância das velhas torres cineiras na cidade descrita por Baudelaire, explicando que elas marcam o que resta de um mundo humano integrado na natureza. E Alberto Queiro surpreendeu exatamente a mesma nostalgia em Cesário Verde, sem dúvida um dos maiores leitores que Baudelaire alguma vez teve. E vou ler um bocadinho do que diz Alberto Queiro enquanto lê Cesário Verde. Que pena tenho dele. Ele era um camponês que andava preso em liberdade pela cidade, mas o modo como olhava para as casas, e o modo como reparava nas ruas, e a maneira como dava pelas coisas, é o de quem olha para árvores, e de quem deixa os olhos pela estrada por onde vai andando, e anda a reparar nas flores que há pelos campos. Por isso, ele tinha aquela grande tristeza que ele nunca disse bem que tinha, mas andava na cidade como quem anda no campo, e triste, como esmagar flores em livros e pôr plantas em jarros. Aquela grande tristeza que Queiro pressente em Cesário
o cantor de uma Lisboa que não hesita em descrever em carta ao jornal de viagens como uma cidade doente, não andará, por certo, longe da nostalgia algorista que Benjamin vê em Baudelaire, na pessoa do flaneur, com a sua condição de mercadoria que ainda não se reconhece enquanto tal, ou seja, com a sua condição de recém-chegado ator numa sociedade gerida pela lógica do capital. E vou citar Baudelaire. Pergunte-se a qualquer bom francês que todos os dias lê na sua loja jornal o que entendeu por progresso e responderá que é o vapor, a eletricidade e a iluminação a gás, esses milagres desconhecidos dos romanos. Acrescentando que tais descobertas inteiramente testemunham a nossa superioridade sobre os antigos. Tal é a densidade das trevas nesse cérebro infeliz e tal é o modo como as coisas de ordem material e espiritual aí se encontram bizarramente confundidas. Esta superioridade técnica, indubitavelmente útil, não esqueçamos também, merece, por parte de Baudelaire, um desdém que poderíamos aproximar das críticas que Davi Kopenawa, um reconhecido ativista xamã Yanomami, tem dirigido aos brancos, que descreve como o povo da mercadoria. No prefácio da edição brasileira do livro, que o antropólogo Bruce Albert extraiu a pedido de Kopenawa de muitas horas de conversa entre os dois, Viveiros de Castro faz o ponto da situação que vivemos a nível mundial e sintetiza o ponto de vista Yanomami. Eu vou ler uma citação de Viveiros de Castro que é um bocadinho grande, mas acho que ela é muito esclarecedora. Neste momento, assistimos a uma mudança do equilíbrio termodinâmico global sem precedentes nos últimos 11.000 anos da história do planeta e associada a ela a uma inquietação geopolítica inédita na história humana, se não em intensidade ainda, certamente em extensão, na medida em que ela afeta literalmente todo o mundo. Neste momento, portanto, nada mais apropriado que venha dos cafundós do mundo, dessa Amazónia indígena, que ainda vai resistindo, mesmo combalida, a sucessivos assaltos, que venha então dos Yanomami uma mensagem, uma profecia, um recado da mata, alertando para a traição que estamos cometendo contra os nossos conterrâneos, nossos co-viventes, assim como contra as próximas gerações humanas, contra nós mesmos, portanto. O que lemos em A Queda do Céu, portanto o livro do Davi Kopenawa, é a primeira tentativa sistemática de antropologia simétrica ou contra-antropologia do antropoceno, a época geológica atual que, na opinião crescentemente consensual dos especialistas, sucedeu ao Holoceno e na qual os efeitos da atividade humana, entenda-se, a economia industrial baseada na energia fóssil e no consumo exponencialmente crescente de espaço, tempo e matérias-primas, adquiriram a dimensão de uma força física dominante no planeta, a par do vulcanismo e dos movimentos tectónicos. Ao mesmo tempo, uma explicação do mundo segundo outra cosmologia e uma caracterização dos brancos segundo outra antropologia, uma contra-antropologia. A Queda do Céu entrelaça esses dois fios expositivos para chegar à conclusão de uma iminência da destruição do mundo levada a cabo pela civilização que se julga a delícia do género humano, essa gente que, liberta de toda a superstição retrógrada, entre aspas, e de todo animismo primitivo, entre aspas, só jura pela Santíssima Trindade do Estado, do mercado e da ciência, respectivamente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo da teologia modernista. E fim de citação, termina a citação de Viveiros de Castro. Para Davi Kopenawa, representante de um povo dizimado por epidemias propagadas por missionários em empresas salvadoras e cada vez mais acossado, esse povo, por garimpeiros, os brancos são o povo da mercadoria, os comedores de terra, esventradores de montanhas em busca do ouro, apaixonados por coisas, diz Kopenawa, como se as coisas fossem a sua namorada, é a expressão que o Kopenawa usa. E este olhar é um olhar que merece a nossa atenção. Voltando à poesia, parece haver uma relação a observar entre o desconforto
expresso por Baudelaire no momento em que o capitalismo se prepara para emergir em força, e as descrições que encontramos quase 100 anos depois, quando a grande aceleração que vivemos agora já se fazia anunciar. Há quem situa a grande aceleração a partir de 1950. Os modernistas, alguns modernistas, tinham sido os grandes entusiastas, embora com muitos sentimentos ambivalentes, dessa beleza outra que a cidade indiscutivelmente nos proporciona. E eu não estou a pôr isso em causa, também gostava de deixar claro. Mas em 1976, numa obra coletiva que precisamente denunciava a transformação dos bens culturais em mercadorias, Joaquim Manuel Magalhães fazia esta constatação. Poucas vezes a beleza terá sido tanta como nos lustros pretos dos sacos de lixo à porta dos hotéis, dos armazéns, das casas de comida, nas mais pequenas horas da noite em Londres. Essa beleza amarga que o Joaquim Manuel Magalhães observa e fixa, não é? Fixa na forma do poema, cujo brilho envolve os rejeitados, os tecidos contaminados por doenças, tem, e vou agora citar outra vez Joaquim Manuel Magalhães, tem um valor transformador do corpo que o mata para esta vida, que é como conclui o poema. E esta conclusão parece-me ser uma descrição que atualiza as palavras de Benjamin acerca da cidade de Baudelaire. Benjamin observara que no tipo ilustre do poeta transparece um outro vulgar de que ele é cópia. O poeta é penetrado pelos traços do trapeiro que tantas vezes ocupou Baudelaire, não é? Diz, são palavras conhecidas do Benjamin. És um homem cuja função é recolher o lixo de mais um dia na vida da capital. Tudo o que a grande cidade rejeitou, perdeu, partiu, é catalogado e colecionado por ele. Vai compulsando os anais da devassidão, o Cafarnaum da escória. Faz uma triagem, uma escolha inteligente. Procede como um avarento com o seu tesouro, juntando o entulho que entre as maxilas da deusa da indústria voltaram a ganhar forma de objetos úteis ou agradáveis. Esta descrição, diz Baudelaire, diz Benjamin, é apenas uma metáfora ampliada do trabalho do poeta segundo o sentimento de Baudelaire. Trapeiro ou poeta, a escória interessa a ambos. Ambos exercem solitários a sua profissão a horas em que os burgueses se entregam ao sono. Na verdade, este olhar que incide sobre o fragmento era a resposta possível, era e é a resposta possível à desagregação de um entendimento romântico da poesia, no qual inspiração e respiração deveriam coincidir no ritmo verbal enquanto ritmo da natureza, como podemos ver teorizado em Hölderlin e Schelling. Em The Theory of Inspiration, Timothy Clark sintetiza de forma muito clara o modo como, para Schelling, o artista objetiva na sua criação algo que o transcende e unifica como absoluto, já que é guiado por um poder que o separa dos outros homens e o impele a dizer ou descrever coisas que não entende inteiramente e cujo significado é infinito, não é? A formulação de Schelling. Por isso, o sentido da obra de arte nunca poderá ser inteiramente redutível a um sentido, dado que nele emergiria uma realidade transcendental, uma possibilidade de absoluto que excederia os limites da subjetividade. Hölderlin resumiu o desamparo do artista ou poeta que é envolvido neste entusiasmo, dizendo: do mesmo modo que se cai para baixo, também se pode cair para cima. Hoje, talvez devêssemos aprender a cair com o mesmo empenho de Hölderlin, em que Hölderlin admite cair para cima. Talvez devêssemos cair com o mesmo empenho no preciso lugar onde estamos. Chamemos-lhe mundo, terra, lugar de imersão total, este que levamos dentro e fora de nós como o ar que respiramos. Talvez devêssemos cair com o mesmo entusiasmo com que Hölderlin falou na possibilidade de se cair para cima. Ana Luísa Amaral disse isto mesmo de uma forma magnífica num dos seus textos do livro Herder a Palavra, e vou citá-la. O corpo não tem limites. Somos nós que a ele os impomos. Imaginamos que há no corpo linhas que o delimitam,
Mas, de facto, tal como tudo o que existe no universo, o corpo é tangente a tudo e não existe num vácuo. As linhas do meu corpo são linhas imaginárias, porque o meu corpo se funde com o ar, invisível somente, mas matéria, assim como o meu corpo, como o corpo do outro ao meu lado. Assim poderão sempre os corpos tocar-se. No corpo, paralelo ao biológico, inscreve-se a cultura e as suas formas simbólicas, ou seja, a arte e a poesia. É por esta ausência de limites que nos perderemos se não nos apercebermos dela a tempo. E também é por ela que nos podemos salvar. Mas aqui eu voltaria às propostas de André Barata, que, quando diz que o mais revolucionário talvez seja parar, também chama a atenção para o facto de estarmos num tempo em que não podemos nem recuar nem avançar. Ou seja, se por um lado precisamos de recusar a fuga para a frente, o mergulho suicidário na produção, justificado por uma espécie de fé na tecnologia que tudo resolverá, por outro lado, também precisamos de recusar a ideia de que para fugirmos à tirania do tempo acelerado, seria necessário suspender a produção e a tecnologia. Parar não pode representar nem recuar nem avançar, sustenta André Barata. De que se trata, então? O seu livro ajuda-nos a identificar diferentes instâncias de dominação que concorrem para uma concepção hegemónica do tempo, que pode ser recusada nos nossos gestos do dia a dia e no trabalho. Em suma, trata-se de rever o uso que fazemos do tempo, ou melhor, os usos que o tempo tem feito de nós, como André Barata sugere. Então, para concluir, quando Viveiros de Castro considera que os Yanomami são o futuro e não o passado, como defendem aqueles que os querem salvar deles mesmos, dá-nos uma imagem para isto que eu tentei descrever. Independentemente de todas as condições ontológicas que para nós possamos configurar, nós, seres humanos, não somos exceção ontológica nenhuma. A nossa excepcionalidade reflexiva não nos liberta da nossa condição biológica partilhada, que é a imanência que Emmanuel Kocha procura explicitar, e eu vou citá-lo neste ponto. A imanência não é mais a relação entre uma coisa e o mundo, ela é antes a relação que liga as coisas entre elas. É esta mesma relação que constitui o mundo. O facto de estar contido em alguma coisa coexiste com o facto de conter essa mesma coisa. Essa identidade não é lógica, mas é antes topológica e dinâmica. Eis então algumas sugestões para uma política que também é simultaneamente uma ética e uma poética. Os românticos, que exprimiram a Bovo o dissídio entre cultura e capitalismo, elaboraram-nas escrupulosamente. Talvez possamos olhar de novo para o que escreveram com especial atenção. Repensar, por exemplo, a ideia de inspiração que ela tem de proximidade a este ser o que respiramos, de que fala Kocha, talvez seja um caminho. E talvez assim possamos recuperar de há tantos anos já sermos modernos. E por agora ficaria então por aqui. Obrigada, Pedro, pelo convite. Rosa, muito obrigado obrigado nós todos que estamos deste lado dos ecrãs. Eu estou encantado com a proposta de pensamento muitíssimo plural que nos traz. Eu não tenho exatamente uma pergunta, mas por outro lado, acho que se calhar temos um minutinho para nós, porque há um desfazamento entre a nossa conversa por Zoom e a transmissão pelo YouTube. Aliás, estou a confirmar neste momento, a Rosa neste instante ainda está a falar no YouTube. Portanto, realmente haverá sempre aqui um pequenino intervalo de espera pelas intervenções. Mas enquanto aguardamos que o nosso público reaja, queria dizer que primeiro, gosto muito de várias propostas que lançou aqui e que têm a ver com voltar a definir certas palavras
como o mundo, por exemplo, e fez isto de forma absolutamente explícita, quis mesmo pensar o que é que queremos dizer com o mundo, e depois não é um acaso que fale de vários continentes e que fale de um certo ocidente europeu barra norte-americano, mas logo a seguir compara com uma proposta ameríndia, dos índios Yanomami, etc. E já para não falar de um certo pensamento do ritmo da respiração, que para mim tem muito a ver com o Extremo Oriente. Lembro-me de enfim, um dizer oriental, uma crença oriental que diz que nós temos um número de respirações contado. Cada um de nós nasce com um certo número de respirações atribuído. A questão toda é se queremos gastá-las, essas respirações, a correr, ou se queremos espaçá-las. E, portanto, ninguém nasceria com X anos de vida, mas com X respirações. E a partir daí a ideia seria saber aproveitá-las e desperdiçá-las por um lado, ou saber utilizá-las de uma maneira mais racional por outro. Pergunto-me, sim, se calhar é uma pergunta, não sei bem, pergunto-me se a questão do ritmo e do ritmo poético tem a ver com isto, tem a ver com sabermos aproveitar de maneira mais interessante um número de inspirações que é limitado no tempo. Não sei. É uma pergunta, Pedro? Se calhar, se quiser, podemos pôr um ponto de interrogação, tal como na palavra salvação. Sim, sim. Pois o que eu tentei equacionar ia um pouco nesse sentido pelo seguinte. Quando nós voltamos a ler o que os românticos, e estou a pensar bastante nos românticos alemães, mas também podia pensar em questões que os românticos ingleses retomam dessa tradição, nós percebemos quanto essa ideia, essa relação entre inspiração e respiração se vai distanciando de nós e percebemos também, acho eu, até que ponto é que faria hoje sentido voltar a ler os românticos no contexto de uma experiência do mundo em que nós percebemos, por exemplo, é essa a posição do Emmanuel Ecocha, não é? Percebemos que não podemos continuar de costas viradas para uma ideia de... Não podemos continuar, no fundo, a olhar para nós como se nós fôssemos essa exceção ontológica que está livre das condições biológicas nas quais mexemos ou temos vindo a interferir com uma radicalidade que hoje parece evidente para todos que se tornou insustentável, não é? Então, aí, por isso é que eu estabeleci essa relação entre respiração e inspiração. Claro que a inspiração tem tudo a ver com um ritmo que nós sabemos que é um ritmo corporal, que é um ritmo que talvez não seja só corporal, mas é sem dúvida corporal. E, por exemplo, o Herbert Weller tem poemas e reflexões diversas sobre essa questão que são muito esclarecedoras. E talvez não seja por acaso que o Herbert Weller seja um poeta contemporâneo no qual a tradição romântica estava mais explícita, estava mais legível. Por isso, era bastante esse tipo de articulação que eu queria propor, não é? Queria que pensássemos nisso, também para, a partir daí, pensarmos a experiência que temos tido do tempo e termos uma forma mais prática e mais imediata de pensar em pequenas coisas, porque eu não queria trazer uma proposta que não servisse para nada, digamos assim, que só servisse para ficarmos a pensar. Na verdade, nós podemos fazer mais do que pensar acerca disto, podemos agir e podemos, por exemplo, pensar a que níveis é que nós temos condições de reduzir ou de limitar uma certa tirania da aceleração que impende sobre nós a muitíssimos níveis. E essa tirania, nessa tirania, digamos que ao pensar essa tirania nós estamos a pensar sobre o mundo globalmente, não é? Isto que eu falei, como esse entendimento da noção de mundo, que é uma noção que nos deve levar
olhar para todos os outros entes e só em função disso regressarmos a nós, não é? Era essa a ideia que eu queria sugerir. Quer dizer, recusar a ideia do mundo como um objeto ao nosso dispor, uma coisa passiva que nós transformamos a nosso bel prazer, mas sim o mundo como um interlocutor. Isso. E como um contínuo de fluxos nos quais nós estamos tão mobilizados quanto qualquer outro ser. Ou seja, no fundo era pensarmos-nos numa posição de menos centralidade do que aquela que tem conduzido muito do pensamento ocidental, não é? Era isso. Estou a aproveitar para espreitar aqui o bate-papo, não sei se estou a fazer tudo bem. Não consigo ver as perguntas. Ora bom, eu encontro algumas saudações de vários ouvintes, as perguntas, não, espero não estar a fazer asneira. Penso que as Pois eu também perguntas não vejo. ainda não chegaram, tudo bem. Estava a pensar ainda em termos poéticos e em termos de romantismo alemão. Há aquele verso famosíssimo do Hölderlin: o homem habita enquanto poeta, é enquanto poeta que o ser humano habita o mundo. E o mundo é aquilo que o poeta constitui, aquilo que ele funda. O que é terrível neste verso tão belo é depois ele ser lido por um Heidegger, onde habitar remete para pátria, pátria remete para terra natal e terra natal remete para, enfim, um certo modelo de habitação que, que se escuda atrás de uma humildade aparente e ao mesmo tempo acho que não é bem isso. E acho que isto está subjacente também ao que a Rosa diz. Na verdade, é preciso escolher um verdadeiro habitar aqui. Sim, Pedro, era isso que eu queria sugerir, de facto. Hum, E não tenho muito mais a acrescentar em relação a essa ideia. Eu estava preocupada com formulá-la, por um lado, e por outro lado, estava preocupada também em articulá-la com coisas muito concretas, com a nossa vida, com o cotidiano mais imediato, com as nossas decisões, porque de facto tem que ser por aí, não é? Se nós queremos fazer alguma coisa, eu acho que tem que ser por aí. E não basta desenvolvermos um discurso muito articulado, consequente em termos argumentativos, temos que ver como é que vamos realmente, o que é que vamos atacar com o nosso martelo. No fundo é isso. nem mais. Aqueles pregos que nós temos em vista, porque na verdade, não sei eu não sei o que é que o Pedro tinha em mente quando equacionou este tópico da salvação do mundo, virando agora o feitiço contra o feiticeiro. Não sei o que é que o Pedro tinha em mente, mas eu acho que era, no fundo, nós estamos à volta da mesma questão que estávamos antes com a questão do fim do mundo, porque implícita na questão do fim do mundo já estava a questão da salvação do mundo, não é? Sem dúvida. Eu já reparei que já temos uma pergunta à nossa espera, mas uma vez que sou interpelado, também me agrada confirmar que sim, é totalmente verdade. Falar do fim é falar da salvação e o contrário também, e um dos objetos convoca logo o outro. Portanto, nós mudamos e não mudamos de seminário. Dito isto, eu próprio não sei de todo o que esperava. Ou seja, a ideia que tenho é que ando a inventar seminários precisamente para aprender como certas palavras se usam. Palavras que eu até julgava que sabia usar, e de cada vez que alguém diz algo sobre a palavra, eu aprendo. E isso também nos salva, acho eu. Acho que nos salva muitíssimo. É que, por exemplo, esta noção de salvação hoje é uma noção que também pode ser extremamente assustadora, quando nós vemos que ela pode ser associada a religiões que se tornam profundamente dogmáticas, ou a opções políticas, ou envolvem atitudes ditatoriais, ou
atentados a uma ideia de democracia, por exemplo. Uhum. A ideia de salvação é realmente uma ideia extremamente perigosa, não é? Eu acho que ela é muito, muito perigosa. Por outro lado, em certos contextos, faz sentido usá-la, porque nós também sabemos que neste momento há situações muito, muito, muito perigosas que nós estamos a viver. E uma delas prende-se com o modo como nós perdemos essa experiência do tempo, porque eu acho que realmente a nossa relação com o tempo, com este efeito de aceleração, é extremamente perniciosa hoje. Acho que nos está a levar a muitos níveis, a muitos problemas, não é? Quer dizer, do ponto de vista político, do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista psicológico, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista do trabalho, a muitos níveis, esta maneira como nós vivemos hoje o tempo é insustentável. Na verdade, é insustentável. Então, a minha reflexão ia nesse sentido, de pensarmos sobre isso. Por exemplo, aquela noção da extimidade do Tisserand, eu acho que é uma noção muito interessante, porque ela mostra como nós, quase sem pensar nisso, nos deixamos enredar numa noção de não estar sempre presente, não estar sempre a intervir, não estar sempre a fazer alguma coisa que se veja, que tenha um reflexo sobre nós, e isso se calhar é uma experiência sobre a qual precisamos de ganhar mais consciência. Talvez precisemos de refletir sobre o que é isso, quais são as vantagens de certos instrumentos que temos e quais são as desvantagens desses instrumentos. Então, era uma possibilidade de pensar. É uma grande possibilidade. Rosa, pelo caminho estou a ver que chegaram alguns comentários. Eu penso que a Rosa não está a conseguir lê-los, mas Não estou a ver, não. eu transmito do nosso colega Cândido Oliveira Martins. É muito importante uma arqueologia semântica de termos e conceitos usados neste tipo de reflexão ensaística e filosófica do seminário, e isso foi feito admiravelmente. Subscrevo também. Da Clara Silva. Boa tarde, professor Pedro. Boa tarde, professora Rosa. Pergunto se a professora Rosa irá publicar este texto que acabou de nos ler. Muito obrigado a ambos pelos seminários. É para eu responder? Eu não sei qual é a ideia que o Pedro tem em relação. Eu acho que este texto, isto ainda não era bem um texto, era assim acho que ele ainda precisa de ser mais demonstrado. Para já era uma partilha de questões para ser discutida, mas sim, talvez o Pedro depois pense nisso, não sei. É possível que o Pedro depois queira fazer aí uns libretos da salvação do mundo, não sei. Sim, queria também agradecer ao meu colega Cândido Oliveira Martins. Obrigada pelas palavras. Acho que aqui também a Jéssica, não é? Olá, Jéssica. E pensar que a ideia de alma relaciona-se com essa referações. Respondendo à Jéssica, eu coloco-me mais numa perspectiva da imanência do que numa perspectiva espiritualista, não é? Por isso, mas sim, a Jéssica tem razão em ir buscar esse referencial que poderíamos ir, poderíamos dialogar com ele e integrá-lo aqui, é claro. Pois há aqui uma pergunta sobre se haverá lugar a um novo realismo em arte. Não sei dizer, não sei dizer se há um comprometimento que ali é o ecológico ou social, se há um regresso da política à arte e à literatura, eu creio que há. Eu aí responderia afirmativamente. Assim, se há um novo realismo concretamente, não sei. Há aqui uma pergunta da Elizabeth. Sim. Da Elizabeth Marques.
Será que podemos considerar a contemplação, não a mera fruição estética, um modo de desacelerar e de estar imersivamente no mundo, uma interrupção na lógica da produção e do uso? Sim, sem dúvida. Eu acho que sim, a Elizabeth levantou aqui, traz uma chega interessante. Todos os processos que impliquem, porque o problema da aceleração, acho eu, é que ela torna-nos acríticos, porque não nos permite elaborar as nossas ideias. Por exemplo, na nossa profissão, nós sabemos bem o que isso é. Se nós começarmos a ter muitas solicitações e trabalho excessivo, muito, até porque nós somos professores, investigadores, ensaístas, nós temos várias dimensões, e se houver uma pressão de trabalho muito grande sobre nós, nós percebemos perfeitamente que deixamos de elaborar as nossas ideias com o mesmo grau de profundidade, não é? E realmente a contemplação, a interrupção é fundamental. E um aspecto que eu acho muito complexo hoje é que se nós não temos esses momentos de interrupção, e a arte é uma forma de interrupção, na verdade, não é? Desse fluxo, por exemplo, desse fluxo do trabalho, se nós não temos esses momentos de interrupção, nós arriscamos a tornar-nos completamente acríticos. E uma sociedade acrítica é uma sociedade manipulável. E esse é um grande problema para a perdição do mundo, não para a salvação. Ou seja, é importante também termos consciência de que o tempo é um bem que não pode ser alienado. Não podemos deixar que nos alienem em relação a isso. Não sei se respondi à Elizabeth, mas portanto seria sim, Elizabeth, acho que tem toda a razão. Não sei se há mais alguma questão, penso que não. Penso que não. Eu tive aqui um pequenino acidente na ligação, mas já está tudo de novo. É muito isso, sim. Quantas vezes a ideia principal que nos move foi aquela que tivemos quando desistimos de correr. Às vezes, quando se para, pode ser um minuto, pode ser um segundo, e uma ideia aproveita para nos assaltar. Sim. Ora, Ou seja, instrumentos para a salvação do mundo, nós temos alguns na nossa mão, não é? É porque eu acho que a minha primeira reação quando pensei em como responder esta questão que o Pedro, este repto do Pedro, digamos assim, fiquei um bocado paralisada, pensei, meu Deus, mas eu não sei nada não tem capacidade de articular uma ação política eficaz e global, não sou uma especialista na área da ecologia, confesso que fiquei assim um pouco atrapalhada, pensei, o que é que eu vou falar sobre a questão da salvação do mundo, que mereça a atenção das outras pessoas, que possa trazer alguma coisa, e depois eu estava bastante preocupada com a questão de pensar ou trazer aqui para esta reflexão alguma coisa que se refletisse em instrumentos como esses que o Pedro tinha posto nos cartazes, não é? Martelos, ferramentas, alicates, ou seja, coisas com as quais nós resolvemos problemas. uhum. E se calhar o sentido deste ciclo, a salvação do mundo, talvez seja esse mesmo, não é? É pensarmos questões grandes com instrumentos pequenos e ver onde é que podemos interferir nessas questões com os nossos instrumentos, com os instrumentos que temos à nossa escala. E realmente nessa questão da gestão do tempo, eu acho que nós devemos equacionar muita coisa à luz disso. E cada vez mais. Porque, por exemplo, há uma exigência de produtividade hoje, na generalidade das profissões. E nós devemos perguntar-nos se essa produtividade é efetivamente produtiva. Devemos perguntar-nos se
estamos, de facto, a usar o nosso tempo de uma forma que faz sentido, de uma forma útil, talvez preferisse a palavra útil do que produtivo, ou se estamos a fazer trabalho absolutamente inútil, que serve fundamentalmente para quantificar, por exemplo, para produzir mapas com números, mas que na prática não acrescenta nada. Então, aí nós talvez possamos interferir e intervir e mudar alguma coisa. Era isso que eu queria, era essa a minha reflexão. No fundo, o que eu queria, o que eu tentei fazer foi ligar questões afastadas, latas e amplas, com pequenas que nos pudessem levar a pensar, pequenas intervenções, digamos assim, mas com resultado, com algum efeito. Rosa, eu já agora aproveito, nós não só estamos a falar pelo Zoom e ainda a espreitar o YouTube, mas eu acabo de receber uma mensagem também da nossa colega e amiga e poetisa Ana Luísa Amaral, Sim. que não está a conseguir enviar pelo bate-papo, mas que nos escreveu: muito bom, Rosa, 3 pontos de exclamação, e muitos parabéns, Pedro, por esta iniciativa. E é também resistir ao pensamento judaico-cristão, onde o jardim é posto à nossa disposição. Reticências. Blake desfaz isso de forma belíssima no seu As Núpcias do Céu e do Inferno. E há um poema lindo de Denise Levertov justamente sobre isto. Exatamente isto. Sempre a arte se antecipa, não é? Sim, pois. Claro, Ana Luísa, obrigada. Ana Luísa tem toda a razão, sim, claro. Sempre a arte se antecipa, é verdade. Muito bem. Estamos em mais de 1 hora já. Eu penso que tenho aqui várias saudações, agradecimentos, temos ouvintes e leitores e leitoras. A Gabriela Gomes agradece, a Marta Maria agradecem, hum, e acho que já levamos aqui muito, muito, muito material para pensar, e lá está uma caixa de ferramentas bem práticas para tentarmos aplicar. Exatamente, sim. Estou aqui a olhar para os vários ecrãs. Este é um mundo complicado, Pois é. justamente. Confirma a tese, nem mais. Mas muito bem, eu acho que os nossos ouvintes também estão a despedir-se neste momento. Uhum. Rosa, muito, muito Obrigada. obrigado. Foi muito bom falarmos de tudo isto e acho que podíamos continuar durante muitas horas. Há muitas pistas, nomeadamente esta questão até de termos de nos salvar de certas salvações. Por onde a Rosa começou, enfim, a salvação é uma palavra realmente perigosa. Podemos não querer ser salvos, não de maneiras, lá está, antidemocráticas, criminosas, contra o Estado de Direito, etc. Enfim, tudo isto, mais a ecologia, mais o encontro do outro, mais o que faço eu com a minha vida aqui e agora, tudo isto acho que não tem fim. É um longo debate que começa. Pedro, Rosa, muito muito obrigada pelo obrigado. convite e De passarei a nada. assistir. Eu tenho um problema, não, agora em breve poderei, para já não posso porque tenho aulas à quarta-feira, mas em breve poderei participar como assistente do ciclo, como aliás era meu costume, acompanhei muito assiduamente a série do Fim do Mundo. Muito Sem obrigada, dúvida, Pedro. A Rosa foi das recordistas, das mais assíduas É verdade. nos E, seminários. sim, e eu queria também cumprimentar todas as pessoas que nos acompanharam e que fizeram perguntas e queria agradecer pela presença hoje aqui. Não sei bem onde eu aqui, mas enfim, aqui. Algures. Há, Obrigada, e obrigada, Pedro. há várias pessoas que também estão a agradecer: Maura Melo, Ivana Schneider, Matilde Queiroz Vieira, Inês, Alexandra Ferreira, Alexandra Ruivo, André Valentim Almeida, Laura Inês Couto, etc. Em suma,
Jorge, de novo, estamos realmente em comunidade, embora em linha, em comunidade. Rosa, muito obrigado mais uma vez, Obrigada eu. muito obrigado todos e todas que nos acompanharam. De hoje a 8, o Instituto de Literatura Comparada convida de novo todos os participantes para uma conversa e para ouvirmos Patrícia Lino, que nos falará então no terceiro seminário da Salvação do Mundo. O puzzle vai se completando. Muito obrigado.